Olha só, esse aqui é o vídeo definitivo da teoria da Pixar. Você não vai precisar mais ver nenhum outro vídeo na internet para entender do zero a maior teoria da história do cinema. Eu não atualizo essa teoria aqui tem 7 anos. Nesse meio tempo eu acabei analisando cada filme novo da Pixar que saiu, encontrando a conexão em cada frame, em cada detalhe e mostrando pra vocês as pistas que a Pixar foi fazendo, mostrando como é que esses filmes se conectavam com a teoria até agora. Mas aí saiu um filme recente que mudou absolutamente tudo. Cara de um, focinho de outro, colocou um quadro no filme, uma cena de menos de um segundo que fez o que ninguém acreditava. A teoria da Pixar a partir de então está confirmada e mais viva do que nunca depois que todo mundo falou que ela tinha acabado. Não dá pra acreditar. Chegou o dia então, hoje nós vamos filme por filme, detalhe por detalhe, pra você entender o que é e por que a grande teoria da Pixar ainda faz total sentido, beleza? Então já sabe, né? Prepare a sua mente, porque hoje, meu amigo, ela vai explodir nas alturas, tá? Roda a vinheta e vamos nessa. Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. E me responde o seguinte, como é que é você daí tá vendo a história ser escrita mais uma vez? Você está participando da história da internet. Pelo menos a história do meu canal, porque esse vídeo aqui vai ficar marcado, cara. A teoria da Pixar foi criada por um jornalista americano chamado John Negroni, há muitos anos atrás. Ele foi o primeiro cara a perceber que todos os filmes da Pixar estavam conectados no mesmo universo, contando uma única e grande história em ordem completamente aleatória. Tem que admitir que isso é legal. A base da teoria da Pixar é desse jornalista, do John Negroni. Só que conforme os outros filmes foram sendo lançados depois disso, os fãs foram complementando, foram adicionando detalhes, foram melhorando a teoria da Pixar, que hoje é de todo mundo. E eu fui um desses fãs que foi aprimorando e mudando ela e fazendo com que ela fizesse sentido conforme cada filme fosse saindo. O último vídeo de 7 anos atrás que eu lancei teve mais de 3,2 milhões de visualizações, cara. Doideira, né? Claro que nada vai superar aquilo, mas nós estamos aqui atualizando aquele vídeo, tá? Desde aquele vídeo, a Pixar lançou vários filmes, tá? Toy Story 4, Dois Irmãos, Soul, Luca, Red, Crescer é uma Fera, Lightyear, Elementos, Divertidamente 2, Hélio e Cara de um, Focinho de outro. Até agora, foram 10 filmes lançados desde aquele meu vídeo, e esses filmes que foram lançados precisam ser conectados à grande teoria da Pixar, de forma que ainda faça sentido. Se você por um acaso tá comigo esse tempo todo, você primeiro que você é um grande de um velho, e segundo porque provavelmente você já viu os meus vídeos individuais. Conforme cada filme novo lançava, eu conectava esses filmes em vídeos cheios de spoilers específicos, juntando tudo. Passaram a me chamar de maluco, até que chegamos em Cara de um, Focinho de outro. Um filme que, com apenas um quadro de menos de 2 segundos, faz história e muda tudo. Sabia não. Mas se você tá por fora, chegou agora, não me acompanha, não sabe nem quem eu sou, fica tranquilo que você vai descobrir já já, tá? Você vai entender 100% da teoria da Pixar com esse vídeo aqui. 100%, do zero. Tudo organizado, tudo perfeito, não na ordem que os filmes foram lançados, mas na ordem em que a história paralela, a história que estão te contando e você nunca percebeu é contada. Do começo ao fim, uma única grande história que a Pixar tá contando pra gente que vai terminar muito em breve, eu espero, né? Pelo amor de Deus. A história que junta todos os filmes em um mesmo universo, como se tudo fosse pensado pra isso. E será que realmente foi? E olha o que eu tô usando nesse momento aqui. Está tudo conectado! Essa é a estampa que eu desenvolvi em parceria com a loja. Mais uma, né? Várias estampas clássicas pra quem é fã de animação. Moletom e camiseta, tá? Eu não podia chegar 7 anos depois aqui sem uma novidade, sem uma promoção. E essa que tá rolando agora é braba. Em homenagem a esse vídeo aqui da lendária teoria da Pixar, você compra um moletom do Imaginável. Não precisa ser esse aqui, mas... Meu irmão! Fala sério, pô! Isso nunca existiu na vida antes! Na compra de um moletom, você ganha uma camiseta da loja de graça. Uma camiseta da minha coleção e é a sua escolha. Você escolhe tudo. Você sabe que a gente não sorteia uma camiseta pra te dar. Você ainda escolhe. Então presta atenção porque é muito fácil e é por tempo limitado. Vai acabar pra você não dar mole. Aponta a câmera do seu celular por esse QR Code aqui. Você vai abrir o site, vai entrar lá na lojinha do Imaginário. Ou então o link na descrição também. Nós temos lá várias estampas. 2319. Fala sério, gente. Ela é frente e verso. Olha isso. P. Sherman 42, o Albu Way Sydney, extrato de lhama. A do Lobo, cara, a do Lobo versão Halloween também nas costas. Gente, é estampa pra fã de animação, não tem jeito. Então se você ficou arrepiado, você escolhe uma dessas estampas, vamos supor que você quer essa daqui. Bota esse moletom no carrinho de compras e pega qualquer camiseta da coleção do Imaginário e bota também nesse mesmo carrinho de compras. O que vai acontecer? No final, antes de você pagar, obviamente, você vai inserir esse cupom de desconto que está aparecendo aqui embaixo. Uma camiseta, tudo junto, maiúsculo, e já era. Você vai ver que o valor da camiseta vai ser zerado, ele vai ser descontado da sua compra e você vai pagar apenas o moletom. A camiseta sai de graça pra você. Tamo junto?
tem gente que adora fazer isso pra presentear outra pessoa. Fica com o moletom e dá a camiseta pra uma outra pessoa que você gosta. Enfim, você faz o que você quiser. Pode ser um moletom de um tamanho, a camiseta do outro. Cara, é uma promoção incrível, mas somente até a data que está aparecendo aqui de 2026, senão você vai se lascar pra caramba, beleza, meu irmão? Perdeu, já era. Somente lágrimas de quem não conseguiu pegar essa promoção maravilhosa e garantir para todos saberem que está tudo conectado, que você vai entender melhor nesse vídeo aqui. Então vai correndo, porque quando tem lançamento grande assim com promoção, geralmente esgota antes da data da promoção terminar e a gente não pode fazer nada porque até durarem os estoques, tá bom? Tamo junto, link na descrição ou então o QR Code aqui na tela pra você ir lá agora. Vambora! A história desse universo da Pixar não começa em Toy Story, que foi o primeiro filme da Pixar, nem em Monstros S.A. ou qualquer outro filme que você imagine. Ela começa em um filme que ninguém espera, na verdade. O quê? A história começa em um filme que provavelmente metade de vocês não assistiu e a outra metade esqueceu que existia. Eu tô falando de Um Bom Dinossauro. Diferente do nosso universo, onde um grande meteoro atingiu a Terra e exterminou os dinossauros, no universo da Pixar, esse meteoro nunca caiu. Ele passou direto pela Terra e sumiu. Não aconteceu nada com o nosso planeta. E por causa disso, os dinossauros não morreram. Eles continuaram vivos e acabaram convivendo até com os seres humanos. Só que essa história não teve um final feliz de qualquer jeito pros dinossauros, porque vários problemas climáticos apareceram, enchentes, escassez de alimento por conta desse desbalanceio. A Terra não estava esperando que dinossauros e humanos vivessem em harmonia. O pai do Arlo, o protagonista, por exemplo, morre numa enchente inesperada. E essa provavelmente foi a causa da extinção dos dinossauros nesse universo. Questões climáticas, os humanos sobreviveram porque meio que eles são mais inteligentes, então é isso que eles fazem, eles são mais adaptáveis e aí tudo começa. Dinossauros são extintos e os seres humanos passam a viver e a gente chega no nosso mundo de hoje, quer dizer, no mundo da Pixar, que não é o nosso mundo, é o mundo deles, o mundo isolado. O próximo filme da linha do tempo, por exemplo, se passa na antiga Escócia, sabe do que eu tô falando? É claro que é dela, rapá, Valente. Mas que fome, hein? Você vai ter dor de barriga. E esse é um dos filmes mais importantes pra essa teoria aqui, porque é aqui que tudo começa a fazer sentido. Pelo menos se você já viu o vídeo todo e agora tá vendo pela segunda vez. Você tá vendo pela segunda vez porque você não conseguiu entender na primeira, né? Eu te entendo. Nesse filme Valente, a princesa Merida encontra uma bruxa que vive no meio da floresta. Uma bruxa que realiza desejos. Só que a magia dela é sempre imperfeita, cheia de consequências que ninguém prevê. E reparem duas coisas muito importantes pra essa bruxa que você vai ter que se lembrar no final. Primeiro, toda vez que ela passa por uma porta, ela vai pra um lugar diferente. Ela estala o dedo, passa por uma porta e é como se aquelas portas tivessem propriedades mágicas. É como se ela viajasse pelas portas. O que está fazendo? Nunca faça feitiços onde trabalha. Muito importante. Segunda coisa, a magia da bruxa dá vida a objetos, como nós vemos eles arrumando a casa dela sozinhos. Ela vai usando os objetos da casa, inclusive, pra ameaçar a Merida. Saia! Show! Saia! Vai embora daqui! Eu compro tudo! E ela faz com que animais se comportem como seres humanos, né? Ou transforma humanos em animais, como também sabemos por causa do filme Valente, que é o que ela faz, inclusive, com a mãe da Merida, né? E gera toda aquela história que a gente conhece, além de fazer com o urso Mordu, como a gente sabe através daquele curto. Eu fiz um vídeo inteiro só sobre a história do Mordu, mas é relevante. Saiba que a bruxa transforma seres humanos em animais e acelera cognitivamente a inteligência dos animais. Ele era bonitão. Essas duas coisas que eu falei, era dar vida para o objeto e transformar humanos em animais sem consequência, vai dar origem a duas coisas inacreditáveis daqui pra frente, que vão mudar absolutamente esse universo. Porque os animais que foram infectados pela magia da bruxa foram se multiplicando, foram se reproduzindo com outros animais e passando essa magia da bruxa pra frente, deixando os animais cada vez mais inteligentes e evolutivos. E os objetos que ela deu vida, também, a mesma lógica. Guarda isso que você vai ver onde é que chega. Mas quem que é essa bruxa? Ela não tem nem nome no filme, ninguém sabe o nome dela. Quem é ela, imaginar? O que ela tem a ver com a teoria da Pixar? Vai vendo que daqui a pouco eu vou te falar. Bom, agora é o seguinte, ainda na era antiga, tá? Na era antiga da Pixar, que eu tô dizendo aqui, a gente precisa falar de algo que a Pixar escondeu meio que na nossa cara durante anos e aí revelou depois no filme Elementos. Meu único talento é faxinar os corredores da loja. Isso é que é ser modesta. Ah, eu não falei desse filme naquela minha teoria lá de 7 anos atrás, porque ele não existia ainda, mas agora eu te falo. Agora eu te falo como é que esse filme se encaixa perfeitamente na teoria da Pixar. O filme se passa numa cidade chamada Elemento, tá? Cidade Elemento. Uma ilha isolada, completamente isolada, onde vivem juntos o povo da água, o povo da terra, o povo do ar e o povo do fogo. Mas o filme, ele nunca explica por que eles foram parar naquela ilha isolada. Por que eles abandonaram tudo e foram viver juntos na ilha? Sendo que eles mesmos têm regras, né, de que os elementos não podem se misturar. Não é uma boa ideia você criar uma ilha com vários elementos que não podem se misturar, misturados, né? É porque eles não escolheram ir pra lá. Porque se eles tivessem escolhido, eles teriam se isolado em ilhas de elementos diferentes. Eles foram forçados a fugir das suas respectivas ilhas, seus respectivos lares. Esses seres sempre existiram no passado. Seres elementais, né? Seres feitos de elementos puros. Porém, os seres humanos também existiam. E conforme os humanos foram se desenvolvendo, construindo embarcações, expandindo seus horizontes, eles foram encontrando as civilizações dos elementos que também existiam nesse mundo. E eles fizeram o que os humanos
sempre fazem quando encontram algo diferente deles. Invadiram, exploraram, oprimiram e escravizaram. É o que o ser humano faz, né? Quando encontra uma parada nova. É bem legal. O povo da água foi o primeiro a fugir, o povo da terra foi o segundo a fugir e depois o povo do ar. O fogo foi o último, porque lutar contra o fogo é meio que difícil pra caramba, né? Você pode imaginar. É por isso, inclusive, que o avô da Faísca ficou completamente irritado, porque ele fica bolado quando o pai da Faísca a Foguinho lá, que é a protagonista do filme, o avô dela fica irritado quando o pai quer ir embora. Fala, você vai embora, você vai fugir. O povo do fogo não quer, o povo do fogo resistiu ao ser humano. Acabou perdendo no final, e no final só sobrou a ilha Cidade Elementos. E aí você sabe o que acontece depois que os elementos, essa espécie de ser vivo, se juntam em uma ilha isolada? Os seres humanos chegaram lá também, né? Até eles serem praticamente completamente extintos. Tem um curso da Pixar chamado Festa nas Nuvens, né? O design das nuvens é idêntico ao design dos seres do ar de elementos. A Pixar não mudou nada. E não é só uma coincidência, é uma pista. Os elementos dominados pelos humanos passaram a trabalhar pra eles, escondidos, nas sombras, no caso nas nuvens, né? Especificamente. Então entenda, tá? É porque o filme Elementos ele é meio que uma coisa pontual, mas esses seres elementais já existiram. Na verdade, por um tempo eles existiam em lugares específicos do mundo, desse mundo da Pixar, né? Que não é o nosso mundo, é um mundo diferente, um mundo fantástico deles. Fugindo dos humanos, sendo oprimidos pelos humanos, eles foram se esconder em uma ilha específica, bem escondidinha ali. É uma coisa meio semi-fantástica e talvez esses elementos existirem aqui na Terra seja consequência do fato de que o meteoro não atingiu a Terra. Às vezes, quando o meteoro fosse atingir a Terra, ele iria extinguir os dinossauros e extinguir os elementos também. Mas não aconteceu. Acabou que os seres humanos extinguiram os dinossauros e os elementos. Olha que coisa bacana. E aqui tem uma conexão que vai explodir a sua cabeça. Eu espero. Os poderes dos heróis dos incríveis que a gente nunca soube de onde vieram pode ter origem exatamente aí, na manipulação química dos elementos vivos pelos seres humanos. Seres humanos transformando elementos em coisas bélicas. O Zezé, por exemplo, ele vira fogo. O Zezé vira água. O Zezé vira ar. Literalmente. O Zezé vira os elementos. Segura a explosão de cabeça, que nem começou ainda, tá? Roda a transição que você vai ver. Agora a gente chega num filme que é muito importante pra essa linha do tempo, que é o seguinte: Os Incríveis, tá? Tá pra mim. E antes que você me pergunte, não, os super-heróis eles não aparecem em outros filmes da Pixar. Na verdade, eles até aparecem, mas são os reflexos das atitudes deles que aparecem. Você, por que não tem super-heróis em outros filmes? Porque coisas aconteceram, mas os reflexos deles sempre estiveram lá. Repare bem. Em Procurando Nemo, tem um menino lendo uma revista do Senhor Incrível, porque ele virou histórias em quadrinhos. Em Ratatouille, o Linguini usa uma cueca de Os Incríveis, uma cena meio desnecessária, mas que a gente consegue ver ali a cuequinha dele. Eles existem nesse universo, só que eles, apesar de serem famosos e reais, eles não aparecem tanto, porque os outros filmes são outros filmes. Mas o que importa pra teoria é o seguinte: os heróis não surgiram do nada, eles nasceram com poderes. Isso é um fato, tá? Não é teoria. O Gelado confirma nos arquivos oficiais da Pixar que eles receberam esses poderes antes de nascer. Provavelmente experimentos científicos ainda na barriga das mães. Essa teoria é minha. E quando você cruza isso com o que a gente acabou de ver em Elementos, rapaz, faz todo sentido que esses poderes vieram da manipulação dos elementos vivos, seres elementais, pelos seres humanos. Porém, eu não excluo a possibilidade de considerar que eles vêm de tecnologia alienígena desenvolvida por humanos também. A gente já viu em Hélio que os humanos já sabiam de aliens, por exemplo. Então é possível que seja uma mistura de elementos com alienígenas. Depois eu falo de Hélio. Mas essa coisa de que alienígenas e Os Incríveis ter uma conexão é uma coisa que tinha lá nos quadrinhos de Os Incríveis. A gente meio que descartou porque falou que os quadrinhos eram um universo alternativo. Mas Hélio confirmou alienígenas na Terra de novo. Então talvez tenha um pouco a ver, sim, alienígenas com os poderes dos super de Os Incríveis. Mas esse é assunto pra depois. O que importa é que os heróis foram criados ali por volta de 1922, ao que a gente sabe, muito antes do que a maioria das pessoas imagina, tá? E aqui entra uma conexão absurda com o Luca. Lembra do Luca? Luquita da galera que a gente viu lá no... Depois eu falo de Luca. Porque existe um herói chamado Mega Homem, um dos mais poderosos da Era de Ouro de Os Incríveis. E dentre os seus vários poderes, ele tinha uma estranha habilidade de se comunicar com os animais marinhos. Aliás, não só ele. O Super Tibum também tinha a habilidade de conectar e conversar com animais marinhos. E isso é uma coisa que você tem que guardar também, porque... Nossa, mãe do céu! Agora, no filme Os Incríveis, nós vemos uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: é a primeira vez na linha do tempo em que uma máquina se volta contra um ser humano, pelo menos uma máquina, vamos dizer assim, uma máquina maquinídea e não um objeto. Uma máquina que também é um objeto. Mas o ponto é o seguinte: o Homem Android se volta contra o Síndrome. Um robô criado pelo Síndrome, um ser humano que ficou inteligente pra caramba, o suficiente pra tomar as suas próprias decisões no final do filme, sem depender de ninguém, e acabou inclusive atacando o seu próprio criador, que era o Síndrome. Isso é o resultado da evolução dos objetos, cara. Objetos esses que nós falamos lá no filme Valente. Aqueles objetos vão evoluindo ao ponto de afetarem as máquinas, que são objetos infectados com a magia da bruxa. É o primeiro sinal de que algo muito maior está por vir. As máquinas estão acordando. Você está pronto? Os seres humanos desse universo não estavam.
Cara, a gente tá em 1969. Tá segurando aí? Filme Luca. Você já foi na Vila dos Humanos? Já? Não. Um filme que parece simples. Dois amigos, eles estão ali numa cidade italiana, um verão inesquecível, mas por baixo disso tem muita coisa acontecendo nessa teoria da Pixar. Primeiro, Luca e Alberto são monstros marinhos, criaturas que ao contato com a água voltam à sua forma verdadeira. E existe uma teoria muito interessante sobre de onde esses monstros marinhos vieram. Você lembra do Abominável? O Abominável é aquele monstro lá de Monstros S.A., todo branco e tal, que fala: e aí? Bem-vindos ao Himalaia! Ele foi banido para o mundo humano. Monstros S.A., até o que você sabe nesse momento, porque ainda não explodiu sua cabeça, existe o mundo dos monstros e o mundo dos humanos. No mundo humano, foi introduzida uma ideia genial de que os monstros que nós conhecemos são simplesmente monstros que foram banidos do universo de Monstros S.A. Tem um vídeo aqui meu completo sobre o que aconteceu com o Abominável, qual é a história dele completa, do início ao fim. É um vídeo muito legal. Não tem nada a ver com essa teoria da Pixar especificamente, mas é muito bacana que você assista, depois confere lá. Mas o ponto aqui é o seguinte: existe um sistema de banimento de Monstros S.A., como eu falei, que é a teoria, por exemplo, de que o monstro do Lago Ness é um famoso monstro marinho das lendas, que todo mundo conhece, ou deveria conhecer. Ele pode ser exatamente um monstro que foi banido, que foi parar no Lago Ness. E se os descendentes desses monstros banidos, né, depois de séculos evoluindo na água, se tornaram os monstros marinhos de Luca, cara, que ao contato com a água assumem a sua forma verdadeira. É mais um paradoxo no universo da Pixar, né, porque os monstros que estão no futuro, depois eu explico porque o Monstros S.A. tá no futuro, eles estão banindo criaturas pro passado, uma ou outra, nem tantas, e essas criaturas acabam evoluindo, acabam originando monstros marinhos que no universo de Luca, enfim, cara, vem comigo que eu vou te deixar na boa. E por falar em criaturas marinhas evoluindo, né, como eu falei lá em Luca, a coisa começa a mudar de figura com Procurando Nemo. Que nadadeira é essa? Ela é meio engraçada. Ai, eu tô quieto, eu tô quieto. Marlin atravessa o oceano inteiro atrás do seu filho, sozinho, determinado, com uma inteligência e capacidade emocional que vai muito além do que um peixe palhaço comum deveria ter, certo? A Dory sabe ler, meu mano. Um peixe Sherman 42, o Alamo Way Sydney. Tá vendo aqui, meu parceirinho? Ela sabe ler isso aqui. O que tinha lá? O que tava escrito na máscara? Peixe Sherman 42, o Wallaby Way Sydney. Os tubarões são vegetarianos, tubarões com consciência social, crítica social entre eles ali, uma crítica que não faz o menor sentido pra eles, mas eles têm essa crítica. Os peixes são amigos, não comida. Menos os golfinhos mau caráter. Os peixes do aquário do dentista se organizam, cara. Eles criam um plano elaborado pra poder sabotar o próprio lugar ali, cara. Eles trabalham juntos em coletivo. Olha só, os peixes de Procurando Nemo já viviam em sociedade. Eles tinham escolas, eles tinham hierarquia, eles tinham estratégia. Eles sabiam ler, velho. A evolução que começou com magia da bruxa lá em Valente estava se espalhando pelos 4 cantos do planeta, nos mares, nas florestas, nas cidades, em todos os lugares. Os animais estavam ficando inteligentes, velho. Você lembra aquela coisa lá dos Supers, cara? Na década de 50, eles estavam falando com animais marinhos. Lembra o Super T-Boom e o Mega Homem? Isso acelerou o processo dos animais. Porque se você chega pra lá e começa a falar com os animais começam a se comunicar com você e começam a fazer coisas humanas. Imagina o Super T-Boom conversando, falando, é assim que se lê. O Mega Homem falando, é assim que a gente vai pra escola, lá tem escola. Os animais começam a falar, interessante, estou ficando sabido. E se no mar as criaturas estavam evoluindo, estavam com monstro marinho, estavam com escola, jet ski debaixo d'água, um monte de loucura, os animais também estavam evoluindo na Terra. Você sabe muito bem porque você viu um famigerado filme chamado Ratatouille, não viu? Não é Ratatouille, não. Ratatouille é pior ainda. Você é um rato. Qual é a sua? Eu não sei o que você fez, mas eles gostaram. O Remy não queria ser um rato comum, ele queria cozinhar, ele queria andar de 2 patas, esquece. O animal agora não anda mais de 4 patas, anda de 2 patas porque tá ficando inteligente. Ele queria ver como um ser humano, ele tava evoluindo, resultado direto da magia que espalhou pelo mundo séculos antes por causa da bruxa de Valente. E no final do filme acontece o quê? Normalização da evolução dos animais. Todo mundo fica sabendo que um rato cozinha. Todo mundo vai comer no restaurante do rato, porque um crítico de cinema teve nostalgia quando comeu o Ratatouille. Quem mais se prejudicou com isso? O chefe Skinner, né? Obviamente. Ele provavelmente foi quem começou a espalhar o medo que poderia acontecer se os animais continuassem evoluindo nessa direção. Eu não quero parecer que tô do lado errado, mas eu ficaria no lado do chefe Skinner nesse caso. Não no filme inteiro, né? Porque no filme ele tentou matar o Linguini, mas, mano, tem um rato cozinhando. O que esses animais vão fazer com a gente no futuro? Porque os seres humanos, eles sempre exploraram os animais. E os animais, se tiverem uma pequena chance de mudar o jogo, eles vão mudar o jogo. E vai dar ruim. Essa rivalidade ainda estava discreta, mas ela ia crescer cada vez mais até explodir. E você sabe quando que ela explode. Mais tarde eu vou falar. Antes da explosão, a gente precisa falar de uma empresa bem específica que você já viu várias vezes, mas nem deve lembrar. Você viu em todos os filmes da Pixar. Up, Altas Aventuras, meu velho. Pode andando.
Up, esse filme ele parece uma história de amor e amizade, não sei o que lá, mas por baixo disso tem algo muito maior acontecendo, tá? Lembra que eu mencionei uma empresa? Ela aparece pela primeira vez aqui de forma clara, a By and Large. By and Large é uma empresa que, só pra você ficar bem claro aqui, ela aparece em quase todos os filmes da Pixar, ela é a dona da pilha, da bateria que tá nas costas do Buzz, ela patrocina todas as copas pistões, ela tá sempre ali patrocinando os carros, ela tá no filme de carros. A BNL existe, e ela é real, e ela pode te machucar. No filme Up, o carro é forçado a vender a sua casa contra a sua vontade para uma empresa que tava crescendo sem parar, engolindo tudo ao redor. Essa empresa é a BNL, como eu falei, e ela vai continuar crescendo e engolindo até não sobrar mais nada. Mas isso é o futuro, e já já a gente chega no futuro, porque agora a gente vai falar da época de Up ali, de um rapaz chamado Charles Munt, lembra dele? Um explorador obcecado que foi pra América do Sul atrás de uma ave rara, a Kevin, na verdade, né? E lá ele desenvolveu uma tecnologia inacreditável pra época, uma coleira que traduzia os pensamentos dos cães em palavras. Ele criou um exército de cachorros que falavam, que pilotavam aviões, que obedeciam ordens. Só que no final do filme, Charles Manson morreu. E os cachorros ficaram soltos pelo mundo aí, essas coleiras soltas também pelo mundo. Mas o próprio Charles Manson já disse no filme, cara. Eu falei nisso naquele meu vídeo sobre cara de um focinho de outro. Geralmente eu só recebo ladrões que vêm roubar aquilo que eu conquistei, lembra? Geralmente só recebo ladrões que vêm roubar o que eu conquistei. Uma dessas pessoas era uma cientista exploradora chamada Sam, futura doutora Sam. Ela foi até a América do Sul, viu a coleira, era fã do Charles Manson, entendeu o potencial que aquele velho estava desperdiçando atrás de uma ave rara bizonha e levou a tecnologia embora. Ela se inspirou nele. Ela sobreviveu à ira do Charles Manson e passou décadas desenvolvendo aquela ideia. Guarda o rosto dela. Você sabe quem ela é se você já viu um certo filme, mas guarda o rosto dela porque ela vai aparecer de novo nessa história e tudo vai fazer sentido, tá? Agora, eu deveria ter falado de Toy Story, tá? Mas aí eu falo aqui logo que eu acho que até amarra várias coisas, inclusive junta com Divertidamente, se é que você acredita no que eu acabei de falar. Os brinquedos têm vida, né? Mas por que os brinquedos têm vida? De onde vem a vida deles? Cara, lembra da Bruxa de Valente, que dava vida a objetos e inteligência a animais? Pois é, os brinquedos são a evolução disso também. Anos e anos de objetos infectados pela magia evoluindo, até chegar no nível de consciência própria. Mas tem um detalhe em Toy Story 4 que esclarece de vez que os objetos eles não necessariamente começam com vida, mas eles têm um potencial para despertar vida a partir de um sentimento, de uma sensação, de um gatilho. Era uma teoria que eu criei e que foi confirmada em Toy Story 4, que é o seguinte: nesse filme a Bonnie pega um garfinho no lixo, um garfinho completamente descartável e começa a brincar com ele, certamente um dos personagens já feitos. Não é qualquer objeto que ganha vida. É a vontade de brincar de uma criança que desperta isso aí neles. Mas o que é isso? Uma criança tem poderes agora? A criança tem vontade de brincar com o negócio e o negócio ganha vida? Bobice é essa, mas não. Mas quem comanda a mente das crianças é que de fato dá poderes para os objetos, né? E a gente sabe muito bem que vai entrar agora o filme Divertidamente, não é verdade? Pense positivo. Tudo bem, positivamente penso que vai se perder. Existe um sentimento que comanda a mente das crianças que está ligado à vontade de brincar. É uma energia emocional humana ativando aquilo que a magia da Bruxa de Valente plantou nos objetos séculos atrás. O filme Divertidamente nos mostra que os sentimentos humanos são forças reais, poderosas, com energia concreta. A alegria, o medo, a raiva, a tristeza não são abstrações, são entidades com poder de influenciar o mundo. E a alegria é o sentimento mais poderoso de todos. E quando a gente chega em Monstros S.A., você vai entender o quão poderosa a alegria realmente é e por que ela é tão cobiçada. É a energia da alegria, basicamente, né? Do genuíno gesto de brincar, da felicidade de brincar que uma criança tem por objeto, dá vida aos brinquedos. São objetos predispostos a ganharem vida. Não é qualquer pessoa, não é qualquer momento, é aquela energia específica de uma criança que ama de verdade o brinquedo. Por isso que os brinquedos precisam de donos, é por isso que o Woody entra em parafuso, né, quando ele acha que vai ser esquecido, é por isso que eles ficam realmente nervosos, porque eles têm uma necessidade básica de ter a energia das crianças, a energia dos seres humanos. Não é só a saudade, é a sobrevivência. E repara numa coisa, os brinquedos não gostam de ser desrespeitados, eles deixam isso claro em vários filmes. O Lotso é tomado por ódio aos seres humanos, isso deixa muito claro. O Sid foi confrontado pelos brinquedos no final do filme. Eles se voltaram contra ele. O Mineiro, lá do segundo filme, se revolta também. A Gabi Gabi em Toy Story 4. São sempre os brinquedos revoltados com os seres humanos em algum momento, em todos os filmes de Toy Story. E assim como os animais, os objetos estão cansados de ser explorados, descartados e esquecidos. E lembrando, os objetos, eles são as máquinas também. O Omnidroid nada mais é do que um objeto gigante. Só que as máquinas, elas têm uma parada chamada inteligência artificial que acaba acelerando esse processo e pode até independer um pouco, para ter vida, pelo menos, da energia, da alegria. E essa
essa conta vai chegar, tá? Isso sem falar no Toy Story 5, que eu ainda não assisti, você também ainda não deve ter visto, não sei que você esteja no futuro. Toy Story 5 vai falar de um tablet que vai virar o foco da parada e que ele vai atrapalhar a vida da Bonnie, ele vai corroer a cabeça dela. As máquinas já estão dominando as pessoas em Toy Story 5. Também na nossa realidade, né? Infelizmente. Mas enfim, estou sentindo uma treta. Pera sair Toy Story 5 pra tu ver a treta que vai dar. Guarda isso. Objetos e máquinas são a mesma coisa. Mesma origem. Máquinas são objetos, objetos são máquinas, brinquedos são objetos. Portanto, brinquedos e máquinas são meio que a mesma coisa nesse universo da Pixar, tá? E tudo começou em Valente, com a bruxa. Eu sei, você tá ficando confuso, tá imaginando, não tô entendendo mais nada. Mas calma. Vai piorar. Lembra da doutora Sam, aquela mulher que roubou, né? Ou se inspirou demais na patente do Charles Manson, na invenção do Charles Manson na escoleira? Ela foi lá pra América do Sul, viu a tecnologia do Charles Manson e levou embora? Pois é, ela passou décadas ali evoluindo aquela ideia, desenvolvendo aquilo e chegou no lugar que o Manson nunca chegou, porque o Manson ficou de panguice procurando pássaro. É um imbecil. Cara de um, focinho de outro. Entra agora, certo? O projeto dela, né, aquele mostrado no filme, permitia transferir a mente humana para corpos robóticos de animais. Não só traduzir o que os animais falam, mas habitar o corpo deles, ver pelos olhos deles, agir como eles. A tecnologia do filme Cara de um, Focinho de Outro é a evolução direta da coleira do Up. Isso não é nem teoria, porque os caras falam do filme. Veja bem, quando a Mabel salta pro corpo do castor robô, acontece uma tradução, nos dois sentidos, uma tradução igual a coleira. Ela entende os animais e os animais entendem ela. O que ela tá falando é a mesma tecnologia do Charlie Manson, só que levada pra outro nível. Você já explodiu a cabeça naquele meu vídeo. Tem um vídeo meu só pirando em Cara de um, Focinho de Outro. Um dos melhores vídeos do canal até aqui. Depois você procura aí ver. Mas enfim, esse projeto aí, né, o projeto dos saltadores, né, do Cara de um, Focinho de Outro, ele meio que dá errado, como vocês viram no filme, não vou dar muito spoiler aqui, e aí vou dar um semi-spoiler aqui, no sentido totalmente irrelevante pra história do filme, mas a doutora Sam diz que vai voltar para projetos inacabados. Esse que aparece um quadro com menos de 1 segundo no filme, esse quadro aí, né, que vocês já viram, viralizou na internet pra caramba, eu fiz um vídeo inteiro de 20 minutos só sobre esse quadro aí. Olha a ideia 113, tá? A coleira que traduz animais, de volta à versão mais simples, após o projeto principal do filme falhar, ela vai terminar o que o Mantis começou e nem sabia que poderia continuar. Olha a ideia número 8, um robô com esteira nos pés que coleta e compacta lixo. Você já viu esse robô antes? Ele tem nome. A doutora Sam projetou o Wall-E, cara. A gente vai ver que eventualmente ela vai vender essa patente pra BNL, a empresa que você já conhece e que está crescendo sem parar e que provavelmente é uma das cientistas-chefes contratadas pra trabalhar na tecnologia dessa empresa da BNL. Alguma coisa do tipo, tá? E essa empresa vai dominar o mundo. Olha a ideia 92, um gato robô de suporte emocional, claramente inspirado no SOX, de Lightyear. Lightyear, que inclusive é um filme que existe dentro desse universo da Pixar. É bom lembrar. Lightyear é simplesmente um filme dentro do universo de Toy Story. Foi o filme que inspirou o brinquedo do Buzz a existir, beleza? O Andy era fã do filme Lightyear. E que a doutora Sam também assistiu pra trazer pra realidade essa ideia do gato aí. E olha a ideia 43, galera. E se pudéssemos captar a energia através da vocalização? Ah, captar energia através de falar? Energia do grito ou do riso, da voz? O que isso me lembra, cara? Isso me lembra alguma coisa. Eu vou lembrar aqui e vou te falar daqui a pouco. Porque tem uma ideia ali também, que é a tal da ideia 52, que é transferência de mente para um veículo. O que será que isso quer dizer, cara? Deixa eu dar uma pensada aqui, daqui a pouco eu volto pra desenvolver melhor essa ideia, tá? O ponto é o seguinte, gente, a magia da bruxa de Valente tá se espalhando, e ela tá se espalhando há séculos. Os efeitos disso estão ficando cada vez mais claros pra gente conforme os filmes são lançados. Os animais estão evoluindo. No mar, como a gente viu em Procurando Nemo, os peixes agora estão lendo, tubarões são vegetarianos, criaturas estão se organizando com estratégia e raciocínio. E mais, esse filme, Cara de um, Focinho de Outro, meu irmão, é a prova de que a revolta dos animais realmente está acontecendo, que a teoria da Pixar previa a revolta dos animais. Os animais e as máquinas vão se unir contra os seres humanos. Tem um tubarão que foi arrancado do oceano pra esmagar o prefeito da cidade. Meu irmão, o bagulho tá ficando doido. Cara de um, Focinho de Outro é o maior ponto da questão da revolta dos animais. Eu acho que, se eu não me engano, tá muito perto. Aqui é questão de 1 ano, talvez, pra guerra que a gente tá falando que vai acontecer, começar de fato a ser encaminhada de forma proposital. A guerra de humanos contra animais e contra máquinas. Você não entendeu o que eu tô falando? É porque eu ainda não mencionei isso, mas quem conhece a teoria da Pixar sabe o que é. Vem comigo! Véi, a conta chegou, tá? Porque a partir daqui, a gente consegue ver o momento exato em que os animais entenderam que os seres humanos, eles são uma ameaça. Porque até o filme Cara de um, Focinho de Outro, eles não sabiam que os seres humanos eram uma ameaça. Eles tretavam ali, né? Tipo, Procurando Nemo, a gente tretou com os seres humanos. Em Ratatouille, nós tretamos contra os seres humanos. Os ratos contra os seres humanos e tal. Mas aqui nesse filme, Cara de um, Focinho de Outro, a galera, os animais entenderam que o ser humano, ele tá desbalanceando a natureza. Que só o ser humano que não tá comprometido com o ciclo da vida ou com o ciclo da natureza. Melhor falar ciclo da natureza, porque senão vocês vão pensar que o ciclo da vida, que o Rei Leão também tá conectado, que não tá. Enfim, a revolta dos animais, acho que de forma mais ordeira e organizada, começou nesse filme Cara de um, Focinho de Outro. E você percebe que é uma loucura, né? Os animais se juntaram
trataram com as máquinas. Os animais, eles entraram, eles saltaram pra um robô, pra fingir que são humanos e quase exterminar a humanidade ali. Que loucura, mano. Quem viu o filme sabe, quem não viu é maluco, quem não viu perdeu o melhor filme do ano. Animais e máquinas estão de um lado, os seres humanos estão do outro. Só que os humanos, eles tinham a BNL, os humanos tinham a tecnologia, os humanos tinham recurso, e os animais, por mais evoluídos que eles fossem, eles ainda eram animais, não eram tão inteligentes e, portanto, eles perdem. Assim como eles perdem no filme Cara de um Focinho de Outro, teoricamente, né? E aí, com os animais fora do caminho, as máquinas se voltaram contra os seres humanos, né? Continuaram ali a briga contra os seres humanos, porque as máquinas se juntaram com os animais porque os dois tinham uma coisa em comum. Os dois odiavam os seres humanos. Dois explorados, dois oprimidos, dois utilizados pelos seres humanos ao bel prazer. Então eles se voltaram contra os seres humanos, os animais caíram, as máquinas continuaram e as máquinas derrotaram os seres humanos. Essa é a linha do tempo. Porque as máquinas precisavam dos seres humanos para poder existir. Então eles não podiam aniquilar eles completamente. Eles precisavam da energia deles, como nós sabemos. Eles precisam da energia da alegria para poder despertar novas máquinas, despertar futuros objetos para eles ganharem vida. Então eles precisavam manter os humanos controlados, dependentes e inúteis. E a BNL, ela foi um instrumento perfeito para isso, porque a BNL, ela é controlada por uma máquina, como nós vemos em Wall-E. A BNL é a grande empresa que controla tudo em Wall-E e ela é controlada por uma máquina, né? E é assim por isso que os seres humanos foram parar em naves isoladas, fora da Terra, que eu vou explicar quando a gente chegar em Wall-E, porque tem um filme antes que é bom falar aqui, que meio que tá num lugar estranho, mas vocês vão entender melhor, porque ele se conecta bastante. Red, crescer é uma fera. Esta fera aí, meu. Subtítulo feito diretamente pelo Faustão. Ai, meu Deus! A Mei Lee, a protagonista desse filme, faz parte de uma família que carrega uma maldição. Toda mulher da família se transforma em um panda vermelho gigante quando uma grande emoção toma conta dela. Raiva, ansiedade, medo, mais precisamente a ansiedade. E agora você sabe muito bem o que desperta o panda vermelho. É a famigerada ansiedade que foi introduzida filmes depois, Investidamente 2. Literalmente, essas mulheres se transformam em panda vermelho quando a ansiedade assume a mesa de controle. Meu irmão! A família sempre acreditou, a família da Mei Lee, que os deuses que deram esse poder pra Sun Yi, né? A Sun Yi foi a primeira ancestral que virou panda dessa linhagem aí, até chegar na protagonista desse filme, Red. Mas será que foram os deuses mesmo? Porque, né, imagina, deuses nesse universo? Isso foi o que eles falaram. Isso é o que a tradição da família fala. Eles não provaram isso, eles só falaram. Antigamente, qualquer coisa inexplicável era obra dos deuses. Um trovão, uma enchente, uma transformação impossível, tudo era atribuído a forças divinas. Era o jeito que as pessoas, sem conhecimento na época, aplicavam em tudo, cara. Começava a bater um vento, o pessoal falava, ih, tem alguma coisa aqui, tem uma entidade aqui. As pessoas faziam isso na época. A explicação real nesse universo da Pixar, não tô falando do nosso mundo, nesse universo da Pixar, só tem um nome. Adivinha só. A bruxa do filme Valente, rapá. A mesma bruxa que transformou a mãe da Merida em urso. A mesma bruxa que realizava desejos com uma magia sempre imperfeita. Ela foi parar na China. E daqui a pouco eu vou te explicar como que ela foi parar na China e o que ela tava fazendo naquela época lá na China, porque era uma época completamente diferente. Como que ela viajava no tempo? Enfim, a bruxa do filme Valente encontrou a Sun Yi, né, que é a antepassada da protagonista de Red, como eu já falei, desesperada pra poder proteger o seu vilarejo de invasores, né? Isso a gente viu no filme Red. A Sun Yi pediu força pra proteger a sua família e a bruxa realizou o desejo. Por que eu falo que a magia dela é imperfeita? Porque ela é uma troll do caramba. Não sei se ela é troll ou se ela faz de palhaçada, mas ela sempre bota uma pegadinha ali. Como era mesmo o detalhe do feitiço? Ela realizou o desejo da menina de proteger o seu vilarejo, transformar ela num panda. Só que você recebeu a maldição. Todas as mulheres da tua família vão virar panda vermelho. Olha as semelhanças de Valente com Red. Porque é impossível você ignorar. O Mordu, o urso preto, lá bizarro, lá do filme Valente, ele pediu a força de 10 homens e acabou se transformando em um urso pra sempre, né? A bruxa meio que realizou o que ele pediu, mas não necessariamente de uma maneira positiva pra ele. A personalidade do urso acabou dominando ele com o tempo, né? E a avó da Mei avisa a mesma coisa pra ela. Fala, ó, quanto mais você usar e se transformar no urso, mais forte o panda vai ficar e mais ele vai tomar a sua personalidade. Mas toda vez que isso acontece, ela se fortalece. E aí você ficará presa a ela para sempre e o ritual falhará. É a mesma coisa que aconteceu com o Mordu, rapá. Pra desfazer a magia em Valente, precisa de um círculo de pedras com emoção coletiva de várias pessoas querendo reverter a transformação. Em Red, é preciso de um círculo com pessoas cantando com o coração. É a mesma coisa. Cantar com o coração e emoção coletiva é a mesma coisa. O que importa não é a música, o que importa é a emoção coletiva. Exatamente a mesma magia. Não dá pra acreditar. As filhas da Sun Yi, pra você que não lembra, cara, a Sun Yi, a primeira mulher que virou o panda vermelho no universo ali de Red, Cresceu uma Fera, que é o universo da Pixar. Eu gosto de lembrar isso porque essa história é meio confusa pra quem não lembra direito do filme. A Sun Yi também comeu um pedaço daquela torta lá que a mãe da Merida comeu também pra virar uma ursa. Assim também como os irmãos da Merida em Valente, lembra? Por isso que esse poder é hereditário, cara. A Sun Yi, ela não planejou. As filhas dela provavelmente comeram sem ela ver. E aí ela foi dando origem a todas as outras meninas daí pra frente. A família nunca soube que foi a bruxa. Quando ela desapareceu, eles começaram a falar, foram os deuses e tal. Não foram os deuses, foi uma bruxa. Foi uma bruxa. É que eles não viram, é atribuíram aos deuses. E ainda existe uma conexão em Red que é o seguinte, a Abby, lembra da Abby, que é a melhor amiga da Mei Mei, a melhor amiga da
personagem do filme Red, Crescer uma Fera, tem um mapa ali em Monstros S.A. que mostra Toronto, tá? No Canadá, marcando como destino de uma das portas dos monstros, beleza? O Red se passa no Canadá e a Boo se chama Mary. Mary e Abby, 2 nomes que terminam com Y. A Abby pode ser filha da Boo. É basicamente isso, né? Quem sabe quem é a Boo, nessa teoria, vai ficar meio pirado das ideias. E também você vai ficar pirado das ideias quando você entender no final. A loucura que é. Enquanto tudo acontecia, pelo que eu falei até agora no mundo dos vivos, existe uma camada dessa história que a gente ainda não explorou. O que acontece antes de nascer? E o que acontece depois que você nasce? Ou, quer dizer, depois que você nasce a gente sabe. O que acontece depois que você morre? O filme Soul nos apresenta o pré-vida pela primeira vez. Um lugar onde as almas existem antes de virem para a Terra. Onde a personalidade é formada. Onde cada alma escolhe o que vai fazer da sua vida para valer a pena. E o filme nos apresenta 22. Uma alma que não queria vir para a Terra. Que não via sentido em nada. Até que depois de tudo, né, que acontece no filme, ela muda de ideia e vai finalmente pra Terra. E quem que ela se torna quando a 22 vai pra Terra? Ela vira quem? Ela vira um ser humano aleatório ou ela vira alguém famoso? Ela vira alguém famoso. Ela vira a Riley. Divertidamente, rapá. Tá me chamando de otário? Calma. Me escuta, não sai desse vídeo, cara. Tudo vai fazer sentido no final, eu te prometo. Os 2 filmes são contemporâneos, tá? Soul e Divertidamente. Não tem como precisar o ano exato de nenhum dos filmes, mas a empresa Brang, por exemplo, aparece Divertidamente como o trabalho do pai da Riley e aparece em Soul numa propaganda de metrô de Nova York. Mesmo universo. Os filmes se passam na mesma época. A personalidade da 22, né, que ela desenvolveu pelo menos ali no final do filme Soul, é de curiosa, apaixonada pelas coisas simples da vida, combina demais com o que a gente conhece da Riley. E a cena final do filme Soul, com a 22 indo em direção à Terra, é continuada no início de Divertidamente, com o nascimento da Riley. Mas o Soul nos dá algo muito maior do que essa panguiça, essa teoria de que a 22 é a Riley. Ela confirma que a energia emocional humana é real e ela é poderosa, ela é concreta o suficiente pra criar mundos inteiros, mundos fora do nosso mundo, mundos paralelos. E Divertidamente, a alegria é o sentimento mais poderoso de todos. Em Toy Story 4, a vontade de brincar da Bonnie, vinda da alegria, deu vida ao garfinho. Em Soul, a gente acaba sabendo que essa energia existe antes mesmo da pessoa nascer. Essa energia é a essência de tudo. Isso é muito importante pra daqui a pouco, mano. Isso é uma loucura. Ah, e tem mais uma coisa, inclusive, que o Soul esclarece. O que acontece depois que eles morrem? É óbvio também, né? Você morre, você sobe uma escada, aquela famosa escadaria, você sobe uma luz e é isso. Isso se você não fizer parte de uma tradição muito específica da América do Sul. Ah, sabe por onde eu vou, né? Vai lá, vai lá. Viva! A vida é uma fiesta! Mas se a mamãe Amélia não pode vir até nós... Nós vamos até ela! No México existe o Dia de Muertos. E nesse universo, cara, essa celebração, ela criou algo muito real. O mundo dos mortos. Enquanto alguém no mundo dos vivos lembrar de você, você continua existindo lá. É a sua âncora pra continuar existindo naquele mundo mexicano. Quando todos que te conheciam morrem, te esquecem, você desaparece. E quando você desaparece do mundo dos mortos, acontece o quê? Você sabe? O filme Vivo não te falou, mas eu imaginava que eu vou te falar. Você vai pra escadaria do filme Soul, para a luz, e provavelmente vai reiniciar o ciclo no pré-vida que nós também conhecemos no filme Soul. O mundo dos mortos ali do filme Viva a Vida é uma Festa é um estágio intermediário. Ele é exclusivo para quem acredita naquela transição do Dia dos Muertos. O resto do mundo vai pro pós-vida de Soul lá. E talvez essa lógica se aplique a várias tradições do mundo, né? Tipo assim, cada tradição tem um mundo intermediário que é criada por conta da energia que o ser humano coloca nessa tradição, mas aí depois que você desaparece naquela tradição ali, você vai direto pro mundo padrão, vai pro pós-vida, vai pro pré-vida automaticamente e o ciclo começa a girar, entendeu? Ou não? Ah, volta tudo aí pra você vai entender melhor. Isso aí conecta com algo que a gente tá sempre falando aqui em todos os filmes da Pixar. Todo filme da Pixar bate no mesmo lugar. Memórias! Em Carros, o Doc foi esquecido após o acidente e perdeu tudo. Em Os Incríveis, o Senhor Incrível vive tentando não ser esquecido pra não desaparecer. Em Up, o Carl acredita que ele precisa dedicar a sua vida para honrar a memória da Ellie, senão ela vai ser esquecida. Em Procurando Nemo, a Dory perde os pais na própria memória. Literalmente. A Pixar vem falando isso desde sempre. Essa é uma das grandes moradas dessa grande história que ela tá contando escondida pra gente. Ser esquecido é o fim. Viva tornou isso explícito. E agora vamos para o domínio das máquinas, o momento mais crucial da história da teoria da Pixar até o momento. O mundo estava mudando muito rápido, a BNL estava crescendo sem parar, a tecnologia estava avançando, os humanos estavam ficando cada vez mais dependentes das máquinas, das telas, do sistema, meu irmão. A doutora Sand tinha vendido as suas patentes, né, as suas invenções, elas estavam agora nas mãos certas, ou melhor, nas piores mãos de todos os tempos, que era da BNL. Enquanto isso, o planeta estava pagando preço. Por isso nós estamos em Wall-E, cara, né? E bem antes de Wall-E, na verdade, nós estamos num quase Wall-E aqui, porque o mundo ainda não acabou,
mas tava certo. A Terra tava destruída, coberta de lixo, quase inabitável, e a BNL colocou toda a humanidade em naves, prometendo que seria temporário, que um dia eles voltariam. Mas o temporário acaba virando permanente e a BNL acaba fazendo com que os seres humanos virem aqueles seres humanos inúteis que não sabem nem mais andar, não sabem mais fazer nada e só estão lá tendo a sua energia absorvida enquanto são distraídos com telas, sedentários pra caramba. Já que nas naves os seres humanos estavam ficando cada vez mais sedentários, mais dependentes, eles perderam a capacidade de andar, como eu falei, e eles ficaram o dia inteiro olhando para aquelas telas bizonhas enquanto os robôs faziam tudo pra eles pra distrair. O hipnotizador de Os Incríveis 2 já tinha falado, cara, as pessoas estão dependentes demais das telas, da tecnologia, isso vai acabar com a humanidade um dia. Ninguém ouviu o hipnotizador, até porque ele era um vilão assassino, e na Terra acabou só sobrando uma máquina, né, depois que tudo acabou, que foi o Wall-E. Porém, é o seguinte, lembra da ideia número 8, né, a ideia 12 lá do quadro da Doutora Sam? O robô com esteira nos pés que coleta, compactador de lixo. A Doutora Sam projetou o Wall-E décadas antes e a BNL comprou essa patente produzindo aos milhões. E no final, todos falharam menos um. Por que o Wall-E sobreviveu? Aí é aquela coisa, pô, ele adquiriu humanidade, é toda coisa que tá no filme Wall-E. Ele adquire humanidade, ele começa a consumir coisas humanas, e é aquela coisa também das máquinas poderem se desenvolver. Então, enfim, no final das contas, ele acabou regredindo um pouco e sendo mais humano do que deveria ser. E talvez seja esse o motivo que o manteve vivo. Mas antes dos humanos voltarem pra Terra no Wall-E, o que aconteceu foi o seguinte, né? Você lembra da ideia 52 do quadro da Doutora Sam? A transferência de mente pra um veículo? A gente tá num cenário aqui, pré-Wall-E, onde o planeta, ele acaba ficando realmente inabitável. Ou ele tá começando a ficar inabitável. No momento que eles estavam indo para as naves, com a Terra ainda visivelmente legal, mas em perigo, os seres humanos não queriam ficar longe da sua cultura da Terra, não queriam abandonar a Terra de verdade. Então eles usaram a tecnologia da Doutora Sam, né, pra poder continuar na Terra mesmo sem estar. Eles continuaram na Terra sem estar na Terra. Como? Transferindo as suas mentes, fazendo o salto das naves para os carros, que foram as máquinas que ficaram abandonadas na Terra. É a coisa mais esquisita que você já disse. Pensa bem, em cara de um focinho de outro, quando a Mabel salta pro corpo do castor robô, ela ganha expressões diferentes, né? A animação muda propositalmente, os olhos ficam arregalados, ela tem língua pra fora, dentes, porque é o ponto de vista de quem está saltando. A máquina, visualmente, só pra gente entender, ela assume expressivamente os sentimentos e as expressões de quem habita. É uma licença poética, porque na verdade os animais têm expressões mais realistas, como nós vemos no filme, quando não tem ninguém ou quando um ser humano tá olhando para um animal. Os carros usam essa mesma licença poética. Os dentes dos carros, as línguas dos carros, as expressões dos carros, não é que eles têm aquilo. Os carros, eles não ganharam vida. São seres humanos transferindo as suas mentes para as máquinas. Nós estamos vendo o mundo pelo ponto de vista dos carros. É por isso que tem aquelas expressões. Aquilo ali é o mesmo lance dos animais de cara de um focinho de outro. É apenas uma licença poética quando a gente tá olhando eles dos pontos de vista deles. Eles continuaram vivendo na Terra remotamente, né? Lá das naves deles, brincando de sociedade nos carros que deixaram pra trás, construindo cidades, criando cultura, reproduzindo, gerando novas máquinas pra novas pessoas tomarem o controle. Fazendo, por exemplo, a Copa Pistão, fazendo um monte de besteira. O mundo ainda não tinha acabado nesse momento. Tipo, o ser humano não conseguiria respirar nele, mas ele tava meio que ok. Então eles começaram a brincar de carro, e aí você imagina o que acontece. Bilhões de carros no mesmo lugar, porque eles foram criando carros e carros, usando os próprios carros, usando maquinário e tudo mais, saltando pra lá. E com a BNL ajudando, porque a BNL, inclusive, patrocina a Copa Pistão. Ou seja, ela ajudou isso tudo, porque isso distrai os seres humanos e não atrapalha eles. Bilhões de carros coexistindo, peidando gás carbônico o tempo inteiro. Meu irmão, uma hora a treta vai acontecer. E é por isso que, ironicamente, os seres humanos, né, brincando ali de saltar pros carros, destruíram o que restavam do planeta. Bilhões de carros em combustão, poluindo, consumindo sem parar. A Terra que eles queriam voltar, não, vamos voltar pra Terra um dia, foi destruída por eles mesmos. Eles mesmos destruíram a Terra. Os seres humanos. Acontece todo o filme Wall-E, a gente vai pro final do filme Wall-E, que é séculos depois disso tudo, a Terra já não tem nem mais carros, tipo assim, os carros já nem conseguem existir mais, porque ficou inviável, ficou uma parada bizarra. Não tem mais combustível, por exemplo. Então, no final do filme Wall-E, a gente vê que eles trazem com eles aquela botinha lá com a última planta viva, né, dentro de uma bota velha e tudo mais. Nos créditos a gente vê que essa planta se torna uma árvore. Ela vai se tornar uma árvore e vai meio que voltar a Terra pros andares que ela deveria estar. Só que você conhece muito bem essa árvore. Vida de inseto agora nesse momento, tá? Porque é o seguinte, os insetos sobreviveram a tudo, né? As guerras, a poluição, o apocalipse, que assim como a barata, que é amiga do Wall-E, se mostrou uma sobrevivente, porque é resistente demais pra morrer nessas condições, os insetos e vários outros insetos também. E durante todo esse tempo, eles foram evoluindo, a magia da bruxa de Valente chegou até eles também. Eles já tinham uma sociedade completa lá em Vida de Inseto, eles tinham leis, eles tinham circos, outdoors, hierarquia, muita coisa bacana. E a árvore que veio da planta do Wall-E se tornou a grande árvore de vida de inseto, como muita gente já deve saber ou já imaginou. É por isso que a gente não tem seres humanos nesse filme, porque os humanos voltaram pra Terra faz pouco tempo. Eles ainda são muito poucos. Eles ainda estão se reorganizando. Eles estão vendo como é que vai ser a nova dinâmica do planeta. O planeta pertence aos insetos por enquanto. Mas o mundo estava se reconstruindo, cara, reconstruindo aos poucos. E lá fora, no espaço, algo estava acontecendo.
Se você achou que esse universo se limitava à Terra, você errou. E o Hélio do ano passado, de 2025, mostrou isso, cara. Uma conexão que Hélio dá pra gente de presente, de graça na nossa cara, é a Giulia de Luca, aquela menina italiana, fã de estrelas e foguete, que em 1969 era criança. E aqui, numa transmissão de rádio amadora, ela aparece adulta falando da Itália. Aqui é a Giulia, da Itália. 2224, velocidade 6,81. Isso confirma que o tempo passou, confirma que o mundo continuou e confirma que está tudo conectado no mesmo universo. Para, véi! Chega! Aliens existem canonicamente nesse universo da Pixar, beleza? Chegamos nesse ponto. Outras civilizações existem lá fora também, inclusive. Enfim, isso muda um pouco. Uma coisa muito importante na teoria. Quando o apocalipse de Wall-E aconteceu, bases secretas do governo do mundo inteiro foram abandonadas, porque não tinha mais seres humanos. E dentro dessas bases havia material genético de alienígena, coletado ao longo das décadas pelas pesquisas dos seres humanos. A gente vê isso em Hélio. Os seres humanos sabiam dos alienígenas, sempre souberam. E aí, meio que você pode perceber que na Terra tem um caldeirão genético funcionando. Porque tem bases militares alienígenas abandonadas, tem radiação, porque a Terra estava poluída, tem ser humano, tem inseto, tem animal. O que vai dar isso aí? Vamos ver. Pelo menos 1.300 anos depois do fim de Wall-E, sim, 1.300 anos. 1.300 anos. A Universidade Monstro diz que ela está em operação desde o ano 1313. Muita gente usou isso para tentar derrubar a teoria da Pixar, dizendo que não faz sentido cronológico. Mas faz todo sentido. 100% de sentido. Vocês estão malucos. Depois do apocalipse, os humanos reiniciaram o calendário do zero, do começo. Assim como aconteceu na Roma Antiga, quando um monge chamado Dionísio decidiu que um ano seria o nascimento de Cristo e antes não tinha mais nada. Os humanos sempre reinventaram o calendário quando algo grande demais acontecia. E o ano de 1113 de Universidade dos Monstros, na verdade, é 1113 anos após o retorno da humanidade no final de Wall-E. Então acho que se passa, tipo, mais ou menos aí. E aí, o caldeirão genético que eu mencionei já estava fervendo, e fervendo pra caramba. A radiação do lixo de Wall-E, o DNA dos seres humanos, o DNA dos animais, o DNA dos insetos, e agora o material genético de alienígenas de bases secretas abandonadas estava se juntando, tudo misturado, tudo em mutação, mutando, gerando, geração após geração, o inacreditável. E toma 2 irmãos na tua cara agora! Esse filme Dois Irmãos, que ninguém assistiu, somente o Imaginag e mais 2 inscritos, se passa na Europa. Isso não é coincidência. Os humanos voltaram da nave de Wall-E e foram se espalhando pelo mundo. Uma parte foi para os Estados Unidos, outra parte foi para a Europa, outra parte foi para qualquer lugar. E na Europa, as mutações tomaram um caminho diferente. Viraram elfos, viraram centauros, viraram fadas, unicórnios. Não são criaturas mitológicas, são seres humanos e animais que sofreram mutações pela radiação. O meio termo entre os humanos de Wall-E e os monstros que ainda estão por vir. O Ian, lembra do Ian, protagonista do filme? Ele parece muito com o Linguini, cara. Ele realmente parece que é uma versão do Linguini ali de Ratatouille e é um descendente distante. Em relação aos nomes das criaturas, né? Os humanos sempre nomearam o que não entendiam com base na sua mitologia. Quando viram alguém roxo e orelhas pontudas, falaram, isso aí é um elfo. Quando viram alguém metade cavalo, metade homem, falou, isso aí é um centauro. Os nomes, eles já existiam na cultura humana. Eles só foram aplicados ao que estavam surgindo e que era parecido. O ser humano gosta de dar apelido nos outros. É normal, normal. Nessa época, a magia voltou. O filme é sobre isso. A magia voltou, a magia voltou, a magia estava esquecida. A magia de quê? A magia do filme Valente, a magia da bruxa do filme Valente. Tinha sido esquecida e foi redescoberta. Usada livremente, inclusive, como se fosse algo novo, mas na verdade era algo completamente antigo. Com o tempo, a tecnologia avançou de novo e a magia foi esquecida mais uma vez. Como ela acontece. É um ciclo de magia. A magia aparece, ela some, ela aparece, ela some, ela aparece, ela some. Na teoria da Pixar, em si, isso vai acontecendo. Muita gente falava que, porque na verdade Dois Irmãos, na verdade, é um filme que existe dentro do universo da Pixar. Porque aquilo ali é um outro mundo. Não, é a Terra. É a nossa Terra. E a prova de que Dois Irmãos se passa no nosso mundo e se passa antes de Monstros S.A. é simples. Em Universidade de Monstros aparece um ser muito parecido com unicórnios. Os unicórnios de Dois Irmãos. Mostrando que os monstros conhecem o que existiu antes deles. Mas e a segunda lua do céu de Dois Irmãos? Tem 2 luas lá. Não é uma lua. É uma estação espacial em órbita. Referência direta a Planeta do Tesouro. Inicialmente parecia uma lua, mas você vai vendo. Na verdade, uma estação espacial. Os seres estavam tentando escapar da Terra degradada. Tinha ser humano lá em cima ainda, meu irmão. Tem várias marcas desse universo que são as mesmas do mundo dos humanos. Triple Dent Gun, né? Que é lá divertidamente. Country Palace, que é a marca de Toy Story 4. O carro do Pizza Planet aparece. É tudo no mesmo universo, cara. Então chegamos ao fim dessa linha do tempo, ou melhor, chegamos no futuro. Chegamos em Monstros S.A. no susto e no grito. Ai, fazemos bonito demais. Centenas de anos depois de Dois Irmãos, as mutações chegaram no nível que não tem mais nada, não sobra nada de ser humano. São monstros completamente diferentes. Pelos, chifres, tentáculos, múltiplos olhos. Mas olha os costumes deles. Faculdades, esportes, polícia, televisão, trabalho das 9 às 5, tradições humanas por dentro. Mas tudo que sobrou da civilização humana ficou pra trás e tem apenas
apenas, cara, uma forma completamente diferente, são esses monstros aí. E eles têm um problema grave, a falta de energia. Algo que é completamente comum em um mundo pós-apocalíptico. Tem gente que não lembra da falta de energia. Os monstros, eles estavam sem energia. Toda a história é sobre isso. Séculos de destruição do planeta, não tem mais recurso, irmão. Acabou o combustível. É por isso que as máquinas perderam, por isso que os carros deixaram de existir, porque não tinha energia. Os recursos estão acabando e eles precisam de uma solução. E aí você vai se lembrar. Lembra da ideia 43 lá do quarto da doutora Sam? E se nós pudéssemos captar energia através da vocalização? Essa ideia que ela rabiscou séculos antes, ela nem tá viva, tá? Ela foi desenvolvida, ela evoluiu e os monstros chegaram a uma solução. A energia emocional humana era real, sempre foi. Poderosa demais. E essa vocalização, que nada mais é do que o grito, né? O grito é uma vocalização. O grito, que vem do medo, era a forma mais direta de captar. Só que pra poder captar essa energia, eles precisavam de uma forma de chegar nos seres humanos. Eles então desenvolveram as portas, os portais, na verdade, que viajam no tempo de volta para o passado, onde os humanos ainda existem, onde as crianças ainda existem, sem mexer na linha do tempo para não desaparecerem. É por isso que eles pegavam a energia ali e saíam, sem explorar o mundo direito, sem influenciar, sem interferir muito no mundo, senão eles alteram as coisas 100% e eles podem desaparecer na linha do tempo deles, entendeu? E é por isso que eles inventam que as crianças são tóxicas. Não toca nas crianças, que é pra quê? Pra tu não alterar a linha do tempo lá dos caras e acabar fazendo a gente desaparecer. Eles tinham medo disso. Lembra divertidamente? Os sentimentos são reais, eles são poderosos, eles são energia concreta. Lembra de todos os filmes que vem falando isso até agora? Lembra de Toy Story? A alegria de uma criança brincando com o seu garfinho que deu vida pra ele. Olha esse poder. Durante anos os monstros usaram um grito, né? O medo como combustível, até que no final os monstros perceberam, eles descobriram na verdade que o riso vale muito mais, né? O final desse filme Monstros S.A. mostra isso. E a alegria é basicamente o riso, o sentimento mais poderoso de todos. Como divertidamente já tinha pincelado pra gente, gera muito mais energia do que o próprio medo, né? Entre a alegria e o medo, a alegria esbanja energia. E com isso a crise de energia dos monstros acabou sendo resolvida, né? Porque eles acabaram pegando a energia da alegria, a energia do riso. Tá maluco, né? Mas pera aí, cara, tem uma parada aqui. Tá faltando um negócio, cara. Como é que isso conecta com tudo? Tem uma criança que mudou completamente tudo nessa história, que mudou a história do mundo, que entrou no mundo dos monstros e que não deveria ter entrado, que fez amizade com o Sully, que chorou quando ela foi mandada de volta, que não queria se separar do Sully. A Boo. Ah, é aqui que a gente precisa parar, cara, porque a história não termina em Monstros S.A. Na verdade, ela começa aqui. Quem é a Boo? Você me pergunta. A Boo é uma criança, tá? Uma criança comum, completamente normal, de boa, que mal sabe falar, só que ela adora o Sully. Ela chama ele de gatinho, ela desenvolveu um afeto por ele, ela ama o Sully, completamente. Ela viveu muito mais do que qualquer criança viveu dentro desse universo de Monstros S.A. No final de Monstros S.A., a porta dela é destruída, as normas da CDA garantem que eles nunca mais se veriam, mas a Boo não aceitou isso. Ela cresceu obcecada em reencontrar o Sully. Em algum momento, ela descobriu o segredo das portas. Mas espera aí, como uma criança comum aprende a viajar no tempo? E o principal, mas a Boo não reconheceu o Sully lá no final, porque depois o Sully não consegue ver ela mais uma vez? Sim. Você acha que ele viveu com ela? Passou a viver com ela? É claro que não, né? Inclusive, a série lá de Monstros no Trabalho mostra que, tipo assim, ele só foi lá ver a Boo, voltou e nunca mais viu de novo, porque não pode, é proibido. Então só teve um momento. A Boo foi começar a fazer essa panguice quando ela foi ficando mais velha. Ele chegou ali, quando o Sully visita ela no final do filme de novo, ela já tá meio criancinha mais velha, tipo uns 7 anos de idade. Ali ela não tinha feito nada de errado. Mas basicamente sabe que a Boo cresceu obcecada em reencontrar o Sully. Em algum momento ela descobriu o segredo das portas, porque ela não conseguia abrir a porta da parte dela. Só o Sully conseguia fazer o contrário. Ele entendeu em algum momento que não era legal ficar visitando, ele só queria matar a saudade. Mas como uma criança comum aprende a viajar no tempo, né? Eu voltei nesse mesmo assunto porque é o seguinte, ela não é uma criança comum. Eu acredito que a Boo é filha de um super-herói de hoje incríveis. Os heróis foram criados por volta de 1922. O quarto da Boo, baseado nos objetos que aparecem nele, incluindo a boneca da Jessie, que é um brinquedo dos anos 60 e 70, indica que ela viveu por volta de 1969, alguma coisa do tipo. Isso dá tempo suficiente pra Boo ser uma filha ou uma neta de algum super, tá? Inclusive dá tempo pra ela ter uma filha nascida nos anos 2000. Tá, vamos, meu parceirinho? Dá tempo, na linha do tempo, da Boo ser a mãe da Abby, confirmar a teoria da Pixar, esquece! Eu tô ficando confuso. O poder da Boo é o seguinte, teletransporte. Ela é filha do super-herói, ela tem teletransporte. No filme, a Boo se teletransporta algumas vezes. Ela aparece em um lugar, desaparece em outro. E ninguém percebe porque é uma criança pequena e ninguém tá prestando atenção. Mas esse poder foi crescendo com ela. O transporte evolui pra algo muito maior. Isso sem falar antes do Zezé. É legal você saber que o Zezé, quando ele vai pra quarta dimensão, os incríveis acabam falando isso, que a quarta dimensão é um lugar que o Zezé consegue ir. E aí a gente sabe que o Zezé foi pro universo de Monstros S.A. por causa do que esse monstro aí fala. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser. Tentei fugir, mas ela me pegou com o poder da mente e me chacoalhou como um boneco. É o Zezé! A quarta dimensão é o futuro. O Zezé vai pro universo do mundo dos monstros e volta. Vai pro futuro e volta. Loucura. O viajar no espaço é viajar no tempo. O poder da Boo foi crescendo. Ela tem poder de se
teletransportar igual o Zezé, e esse poder foi evoluindo pra algo muito maior, pra controle do espaço. Porque assim, se você viaja no espaço, você teletransporta, você viaja no espaço. Espaço e tempo tá conectado. Se você viaja no espaço, pra você viajar no tempo é só você estalar o dedo. É uma loucura mesmo esse negócio. E foi aí que ela entendeu como é que funcionavam as portas, como é que era a magia ou a tecnologia das portas. A gente não sabe se é magia ou tecnologia aquilo lá ainda, né? Porque as portas são objetos infectados pela bruxa. Será? Não sei. O ponto é que ela começou a viajar no tempo pra procurar o Sully. Falou, pô, se eles estão em algum lugar no tempo, se eles não estão no meu tempo, eles estão no futuro, no passado. Aí começou, viajar pelo tempo que nem uma louca. Só que cada vez que ela viajava, ela deixava rastros, porque ela é maluca. Em cada época que ela visitava, a sua magia, ou melhor, o seu poder afetava o mundo ao redor. Ela dava vida a objetos, ela dava inteligência pra animais. Ela foi lá pra China e acabou dando origem a uma linhagem de mulheres que viravam pandas vermelhos quando a ansiedade assumiu o controle emocional. Ela tentava ajudar as pessoas. As pessoas pediam coisa pra ela tentava ajudar com o poder dela, com a magia que ela desenvolveu. Só que ela era uma pangona. Não, tudo errado. Essa magia que ela desenvolveu tem a ver com os poderes dela, não só de viajar no tempo, mas de fazer panguice. E você tá vendo aí, né, que numa dessas viagens ela foi pra Escócia. Ela foi pra antiga Escócia. Você já viu esse personagem? A Boo é a bruxa do filme Valente. O quê, hein? Você escutou. Gente, essa é a melhor teoria já feita. Essa é a melhor teoria do cinema. É a teoria mais lendária de todos os tempos, sendo mais importante do que a própria teoria de Pitágoras. A bruxa não tem nome no filme Valente. É conveniente pra caraca, né, que ela não tem nome, né, Pixar? Vai enganar outro, rapaz? A gente nunca sabe quem é a bruxa, da onde ela vem, por que ela tá... Qual é a pira dessa... Por que ela tá ali? Mas nós temos 3 evidências que fecham isso de vez e fazem com que os refutadores da teoria da Pixar caiam por terra. Os terraplanistas do universo da Pixar é essa galera. Ou será que é a gente? Enfim. Primeira, a bruxa viaja. Toda vez que ela passa por uma porta, ela vai pra um lugar diferente. Ela passa pela porta, a porta é o caminho entre lugares diferentes. Ela domina as portas. É a mesma tecnologia que os monstros usam pra viajar, mas de uma forma totalmente refinada. Segunda coisa, existe um Sully talhado em madeira na casa da véia. Um monstro azul enorme, num período em que monstros não existem ainda. Como que ela saberia como é que o Sully é certinho se ela não o tivesse conhecido no passado? Ela tem saudade dele, ela talha esse bicho na madeira. Terceira, ela tá esculpindo um carro do Pizza Planet na casa dela, um objeto. Não existe carro Você já viu um carro na antiga Escócia? Não, porque ele não existe, mas ela estava talhando porque ela já viu o carro. Existia carro na época dela, já existia Pizza Planet na época dela, provavelmente, que é uma empresa antiga pra caramba, também vou te contar. E ela viajou no tempo, o carro do Pizza Planet é marcante. Será que ela usa o carro do Pizza Planet pra viajar no tempo? Enfim, o carro não é daquela época do Pizza Planet. Ela já viajou, gente, ela viajou no tempo. Tá confirmado. A teoria da Pizza tá confirmada, velho. A bruxa de Valente é a Boo. Ou será que é a Boo que é a bruxa de Valente? Eu não sei, acredito no que você quiser. É o universo da Pixar inteiro. Os animais estão evoluindo, os objetos ganham vida, as máquinas se rebelam, os monstros passam a existir. Tudo isso aconteceu porque uma menina não conseguiu esquecer o seu melhor amigo. Olha que história bonita, cara, meu Deus! A magia se espalhou na antiga Escócia e deu início a uma cadeia de eventos que durou milênios, que gerou guerras, que destruiu o planeta, que reconstruiu o planeta, que criou novas espécies, que culminou nos próprios monstros, que usaram as portas pra viajar no tempo e encontrarem a Boo. A Boo criou o universo da Pixar. A Boo nasceu no universo que ela mesmo criou. E isso tem um nome. Se chama Paradoxo de Panguice Temporal. Não tenta achar onde começa, não tenta achar onde termina. É isso que é essa definição de paradoxo. É um ciclo. Assim como os monstros que foram banidos pro passado originaram os monstros marinhos de Luca, que originaram os monstros do futuro, tudo nesse universo circular, meu irmão. A Boo criou o universo da Pixar. E o universo da Pixar criou a Boo. Eu estou todo arrepiado em lugares que eu não posso falar nesse horário, porque tem criança vendo. E olha só, plantão, porque de uma forma bizarra, depois de cara de um focinho de outro, muita gente passou a acreditar no seguinte: a doutora Sam, a Boo de Monstros S.A. e a bruxa do filme Valente são a mesma pessoa. É claro, porque assim, são 2 personagens muito importantes para esse universo. Meio que a doutora Sam é o caminho intermediário. A Boo é a criança, ela já é uma senhora ali de uns 60 anos e a bruxa de Valente já tá na casa dos seus 80, 90. Porque, né, você... mas ela é maior. Tá, mas o ser humano ele vai definhando, vai ficando idoso, ele vai ficando menor. É coincidência? Coincidência? Acho que não! Será? Eu ainda não afirmo isso porque nós ainda não temos evidências o suficiente. Mas quem sabe, no futuro, com os próximos filmes saindo... E a teoria da Pixar, gente, ainda não acabou. Cada filme que sai adiciona um detalhe, uma peça nesse grande quebra-cabeça que eu venho montando aqui. Tem um filme que ainda vai vir, cara. Tem conexões que a gente ainda não descobriu. Tem perguntas que ainda não tem resposta. A doutora Sam vai voltar com seus projetos inacabados? A coleira vai dar alguma coisa no meio do caminho? O Wall-E vai ter mais algum pano pra manga? A tecnologia de transferência de mente vai implicar no quê? Será que a gente vai descobrir de fato como é que funciona a tecnologia das portas? Como é que funciona a magia da bruxa do filme Valente em Os Incríveis 3? Os Incríveis 3 tá vindo aí, cara. A Pixar vai continuar expandindo esse universo e o imaginário vai
vai continuar analisando cada frame, cada easter egg, cada teoria, porque a teoria da Pixar só vai deixar de existir quando todas as pessoas se esquecerem da teoria da Pixar. E enquanto eu estiver vivo, ninguém vai esquecer da teoria da Pixar. Ela não irá morrer, ela não vai desaparecer, ela ficará nas nossas memórias, que é o cerne da parada, cara. Se você chegou até aqui com a sua sanidade mental intacta, você tá errado. Você já perdeu parte da sua saúde mental só de ver esse vídeo aqui todo. Deixa o like, se inscreve no canal, porque o próximo filme da Pixar vem aí. E, meu irmão, olha o tamanho desse vídeo. E voltei aqui só pra te alertar, tá? Você agora acredita que tá tudo conectado, então tem que andar assim. Eu quero ver o pessoal usando isso aqui na rua, tá? QR Code aqui na tela, vai lá conferir a promoção, ainda vai levar uma camiseta de graça ainda. Prepara a tua mente, porque quando o próximo filme da Pixar chegar, ela vai explodir. Vambora!